Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dona Lúcia e hoje vamos repercutir a eliminação do Corinthians e a histórica classificação do Fortaleza para a final da Sul-Americana. Mas antes de qualquer coisa, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Bora lá que temos muito assunto, né? Foi um jogaço nessa terça-feira, né? Foi um dia histórico para o Fortaleza e para os times nordestinos, né? Afinal, é a primeira vez que um time nordestino chega à final da Copa Sul-Americana, então é algo histórico, né? Mas antes de falar do Fortaleza, eu quero falar do Corinthians, porque a gente tem muita coisa para debater do Corinthians, começando pelo como, e eu quero que vocês me ajudem nisso, como o time do Corinthians conseguiu chegar na semifinal de Copa do Brasil e da Sul-Americana. Eu acho que isso aí a gente já tem que até colocar como um dos grandes mistérios da vida, sabe? Pô, o que, que veio antes, o ovo ou a galinha? Quantos universos temos? Sabe? Os dinossauros tinham sangue quente e tal, porque assim, é completamente inexplicável como esse time do Corinthians chegou na semifinal, tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana. Porque assim, quando você viu o rendimento desse time em campo, é algo que você fala assim, cara, não é possível que esse time tá avançando. Obviamente que assim, se tem um esporte que não há justiça, esse esporte chama-se futebol. Não há justiça no futebol. Porque assim, se existisse justiça, por exemplo, cara, no jogo contra. E até por isso é tão legal o futebol, né? Cara, no jogo contra o Estudiantes, o Corinthians, cara, teria se tomado 6-0, 5-0, porque foi um verdadeiro massacre e depois acabou se classificando nos pênaltis. Mas assim, é... cara, é um time que joga mal. É um time que não marca bem. É um time que, assim, é realmente inexplicável o que aconteceu com o Corinthians. E olha que, assim, putz, chegou um momento do jogo que eu vou ser muito honesto com vocês ali no final do primeiro tempo. Ali eu tava pensando assim, tá com uma cara que o Corinthians vai conseguir levar pros pênaltis e vai pra final. E assim, pra mim, tanto faz, tipo, eu não torço pra nenhum dos dois e tal, mas assim, sabe quando você fala assim, pô, cara, o Fortaleza merece tanto. O Fortaleza jogou melhor aqui na Neoquímica Arena. Amassou o Corinthians no primeiro tempo, perdeu umas 2, 3 oportunidades ali, bate-rebate, Cássio fazendo grande defesa. Então assim, você fala assim, cara, não é possível que de novo o Corinthians vai avançar. Obviamente que os torcedores do Corinthians estão tristes pela eliminação, mas assim, quem vê um pouco de futebol, o cara sabe o quanto, assim, esse time do Corinthians não joga nada. Já não jogava com o Luxemburgo. A questão do Mano é até, eu acho que seria até desonesto falar que o Mano tem alguma participação, porque assim, pô, ele assumiu o time, foi quinta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira da semana passada. O jogo foi terça-feira. Então, assim, é impossível um técnico dar um padrão de jogo, mudar radicalmente um time que estava jogando tão mal em 2, 3 dias e ainda teve jogo no meio ainda. Então, assim, o Mano, nesse caso, é o menos culpado. Obviamente que a gente tem que culpar a diretoria do Corinthians, obviamente que a gente tem que culpar as escolhas que a diretoria do Corinthians fez lá atrás, especialmente após a saída do Vitor Pereira. Eu acho que esse foi o grande pecado capital da diretoria do Corinthians, porque assim, quando ela efetiva o Lázaro, o Dorival, por exemplo, estava na praça, e eu acho que o Dorival poderia ter feito um grande trabalho no Corinthians, como ele fez no Flamengo, como ele fez no São Paulo. E aí continuaram com o Lázaro. Aí trouxeram o Cuca, que foi aquele desastre, não no campo de futebol, mas no campo dos problemas que ele estava passando por fora. Aí decide ressuscitar para o futebol o Luxemburgo, que todo mundo nem sabia o que o Luxemburgo estava fazendo, de tanto tempo fazia que ele não comandava um time, especialmente um time assim de ponta, né? Então é aquela coisa assim que é inexplicável. E aí todo mundo via o que o Corinthians estava jogando, a diretoria insistindo com o Luxemburgo, aí espera mais ou menos ver a vaca indo por o brejo na Sul-Americana, e aí no meio, entre os dois jogos, decide mandar embora, contrata o Mano Menezes, que assim, não tinha mais tempo para fazer. A grande verdade é essa.
Então, assim, se tem um culpado por esse ano do Corinthians muito ruim, esse culpado é o Duílio. Esse culpado chama-se Duílio. Porque de resto, assim, o elenco é mal montado, as escolhas de treinadores foram erradas e tudo isso passa pelo Duílio. Não tem o que falar. Mas assim, ontem, por exemplo, quando a gente assiste o jogo, cara, 2023, e você entrar num jogo de Sul-Americana decisivo, você precisa fazer o resultado, não é que você vai defender o resultado. O Corinthians precisava, poderia defender para ir para os pênaltis, mas assim, precisava ter criatividade ali e tal, para pelo menos fazer um gol, né, tal, para tentar até ganhar, às vezes, no tempo normal. Mas assim, cara, você entrar com o Romero 2023, Romero, para mim, até na melhor fase dele, e ele foi muito importante no Corinthians, eu sempre achei grosso. Agora, imagina quando o cara já não tá com o seu físico absurdo, tal, não sei o quê. Cara, as laterais do Corinthians, especialmente o Fábio Santos, assim, e vou te falar, eu acho que o Fábio Santos foi um grande lateral. Grande não, foi um bom lateral. Foi um bom lateral, tipo, ajudou muito o Corinthians em muitas situações, em muitos títulos do Corinthians, mas assim, hoje ele não tem a menor condição de jogar, assim, de titular todos os jogos, especialmente jogo. Ontem, assim, os dois gols foi do lado dele, entendeu? Tipo assim, tinha uma avenida, eu até brinquei no Twitter que eu falei, cara, vai ter uma, assim, a prefeitura de Fortaleza vai colocar uma placa ali, colocando a Avenida Fábio Santos. Meu Deus do céu, foi de verdade, assim, foi desesperador ver ele marcando, porque ele não consegue mais. E eu acho que aí não é também culpa dele, é culpa de quem escala. Porque assim, o Fábio Santos não consegue marcar mais ninguém, sabe? E já tá numa certa idade, pô, e pra lateral, que usa muito a questão da velocidade, especialmente nos dias de hoje, não tem mais condição. Então, assim, se você vai usar o Fábio Santos num jogo ou outro específico tal, ainda vai lá, mas num jogo decisivo, num time que é super rápido, como o Fortaleza, que todo mundo sabe o quanto esse time usa da velocidade, não dá para você ter o Fábio Santos como titular. E aí foi o que aconteceu. Então, assim, para mim, o que fica explícito é o Corinthians só seguiu em frente nas fases anteriores por dois fatores, especialmente o segundo. Renato Augusto, que eu acho que muitos jogos ele ali decidiu, muitos jogos ele consegue dar uma assistência, tal, não sei o quê. Mas mesmo assim também, na reta final, tanto de Copa do Brasil quanto do Sul-Americano, ele sumiu, não estava jogando bem, e aí eu não sei se ele estava com problema físico, não sei se ele estava machucado e jogando no sacrifício, mas se Renato Augusto não foi bem nos últimos jogos do Corinthians, mesmo os da Copa do Brasil e especialmente nesses da Sul-Americana, e obviamente o Cássio, porque assim, o Cássio dá até dó do cara, dá dó do cara. Se eu fosse goleiro do Corinthians, eu teria dó. Se eu fosse jogador lá do Corinthians, técnico e tal, eu teria dó do cara. Porque, pô, é bola o tempo inteiro indo em cima do cara, sabe? O cara tem que salvar e ainda vai pros pênaltis. Pô, olha a partida que ele fez contra o Estudiantes ontem, o primeiro tempo foi... Cara, ele fez duas defesas ali no primeiro tempo, pô, defesas difíceis, especialmente um chute cruzado. Ali eu não lembro de quem foi o jogador do Fortaleza que cruzou, mas assim, não dá, não dá. O Corinthians é muito pouco. O Corinthians apresentou o ano inteiro, em termos de futebol praticado, muito pouco. Sabe, o Corinthians não tinha uma jogada ensaiada, o Corinthians não tinha nenhum tipo de padrão de jogo. Então, para mim, assim, 90% é a culpa do Duílio, porque ele que escolhe o treinador, ele que faz as contratações, e para mim, o ano do Corinthians é tão ruim, especialmente pelas decisões de treinadores. Especialmente. O Duílio, no meu modo de ver, ele errou em todas. Da efetivação do Lázaro, contratação do Cuca, contratação do Luxemburgo e agora a contratação do Mano. Ele errou em absolutamente tudo. Então eu acho que o Corinthians agora, com o Mano Menezes, tem que pensar já em 2024. Obviamente que agora o Corinthians só tá 4 pontos da zona de rebaixamento. E tá jogando super mal. Super mal. Então, assim, mais duas derrotas aí seguidas, o Corinthians pode ficar ali na beira para entrar na zona de rebaixamento. Então, assim, o Corinthians primeiro precisa afastar o risco do rebaixamento e depois, sim, começar a pensar em 24. Tem que fazer uma limpa no elenco. Tem muito jogador que, cara, não tem a menor. Que não tem ali a menor condição e aí eu digo até condição física. Tem alguns que são técnica e outras físicas, ok? Então o Corinthians precisa realmente repensar nisso. E agora a gente precisa falar do Fortaleza.
Fortaleza fez algo histórico ontem. E assim, o que é legal do Fortaleza, e o que a gente tem que ressaltar, que não é uma coisa que você fala assim, pô, chegou esse ano na final da Sul-Americana, top, é um ano atípico que o time tá voando. Não, o trabalho do Fortaleza é escalonado, é escadinha. Então, assim, o Marcelo Paz, o atual presidente, que para mim hoje é o melhor presidente de clube no Brasil. Marcelo Paz hoje é o melhor presidente de clube. Que assim, você ser presidente de clube com muito dinheiro é fácil. E tem muitos que fazem M. O cara assumiu o Fortaleza em 2017, estava na Série C. 2018, subiu para a Série B, depois subiu para a Série A. E assim, a cada ano foi conquistando ali. Primeiro consegue uma vaga na Sul-Americana, chega em semifinal de Copa do Brasil, consegue vaga Libertadores e agora tá na final da Sul-Americana, que é algo muito legal. Eu vou torcer muito pro Lion, muito pro Fortaleza ganhar, porque assim, a gente tem que aqui no Brasil começar a coroar os trabalhos bem feitos, especialmente pelos dirigentes. Porque olha a quantidade de trabalhos que foram mal feitos e que, assim, cara, teve time que caiu para a segunda divisão por conta de dirigentes, sabe? De trabalhos horrorosos em gestão, de falir o clube. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B por conta de trabalhos dos seus dirigentes que acabaram com o clube. O Vasco da Gama. Olha o que aconteceu com o Vasco antes da 77 chegar, que não tinha dinheiro para nada. Sabe? Tantos clubes aí, pô, o Corinthians na época do Dualib caiu para a Série B, o Palmeiras do Mustafa, assim, são muitos exemplos que a gente tem no futebol brasileiro de times que os dirigentes acabam com o clube. Então, assim, quando a gente tem um dirigente que faz o inverso, que é o que o Marcelo Paz faz, então, assim, é algo muito legal. Pô, ele apostou no Rogério Ceni quando o Rogério Ceni estava começando a carreira, ele tinha saído de São Paulo. Ele tinha acabado de sair de São Paulo, o Rogério Ceni, sabe? Ele foi lá, bancou o cara, apostou no cara. Pô, o Rogério Ceni fez um trabalho espetacular no Fortaleza. Tanto é que ele saiu uma vez pro Cruzeiro e depois saiu pro Flamengo, sabe? Então, assim, fez um trabalho espetacular no Fortaleza. Ele que começou essa grande reconstrução junto ali com a diretoria do Botafogo, não, do Fortaleza. Depois, agora, você tem o Vojvoda, que é um cara que de verdade ninguém conhecia no Brasil. Não, assim, eu vejo, não, acompanhava ele. Não acompanhava nada. Ninguém acompanhava o Vojvoda. Ninguém sabia quem era o Vojvoda. Os caras foram lá, viram qual era o padrão de jogo, viu que se assemelhava às ideias do Rogério e trouxeram. Já é o terceiro ano do Vojvoda. E detalhe, para vocês verem como é um clube sério. Se não fosse um clube sério, eu tenho certeza que o Vojvoda não continuaria no Fortaleza. E ele continua. Todo final de ano, o nome do Vojvoda é colocado na mira de grandes clubes. O Corinthians quer. Acho que ano passado estava falando do Corinthians. Sempre é colocado. E o cara não sai. Porque acho que ele entende ali o trabalho que ele está fazendo. Ele entende que é sério. Então, assim, obviamente que ele deve ter recebido propostas em termos de valores muito superiores ao que ele ganha no Fortaleza, e mesmo assim ele preferiu ficar. E olha o que está acontecendo, está sendo coroado. Trabalho a longo prazo, trabalho bacana. E o que é legal também? O ano passado, poucas pessoas esquecem disso. O Fortaleza terminou o Campeonato Brasileiro, o primeiro turno, na lanterna do Brasileirão. Cara, o Marcelo Paes poderia muito bem naquele momento mandar o Vojvoda embora. Poderia. Pô, tá na lanterna, num fato novo e tal. Manteve o cara e o Fortaleza conseguiu a vaga na Libertadores. Então, assim, é algo espetacular. Vou ser muito honesto com vocês. E tem vídeo gravado, tem coisas que eu escrevi no Twitter sobre isso. Pro Fortaleza, eu falei desde o começo do ano que a melhor coisa que aconteceu pro Fortaleza foi ser eliminado da Libertadores. Por quê? Porque, assim, eu via o Fortaleza, e escrevi isso várias vezes, como um time que teria muito mais chances de ir longe e até conquistar a Sul-Americana do que na Libertadores. Porque eu acho que ainda falta
aquela coisa de time copeiro, de experiência internacional pro Fortaleza. Então, assim, quando o Fortaleza caiu na Libertadores e acabou se classificando para a Sul-Americana, acabou ficando ali, né, indo para a Sul-Americana, eu falei, cara, o Fortaleza tem uma grande chance de ser campeão dessa Sul-Americana, porque é um time bem montado, é um time que, assim, os jogadores sabem o que faz, é um time que joga de igual para igual hoje com qualquer time do Brasil, pode não vencer, pode perder, mas, assim, é um time que se impõe, que sabe jogar contra qualquer adversário do Bahia, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, seja o Botafogo, ele joga de igual para igual com qualquer time. E isso é trabalho do Vojvoda. Então, assim, eu acho que o Fortaleza tem tudo para ser campeão da Sul-Americana. Obviamente que o elemento final, o elemento de final é uma coisa diferente. A gente precisa ver o quanto que o Fortaleza talvez sinta uma final desse tamanho. E talvez, é bem provável que pegue a LDU. A LDU ainda vai decidir a vaga contra o Defensa e Justiça, fez um grande resultado no primeiro jogo, mas é bem provável que seja contra a LDU, que é um time mais acostumado a essas competições, já ganhou Libertadores dentro do Maracanã. Então, assim, mas se você comparar futebol apresentado, se você comparar time, hoje eu acho o Fortaleza superior tanto à LDU quanto ao Defensa e Justiça. Mas final tem um elemento, é um jogo único. Se fosse 2 jogos, eu ainda até diria, não, eu acho que o Fortaleza é bem favorito, mas jogo único é mais complicado. Mas assim, a gente tem que exaltar demais o trabalho, especialmente do Marcelo Paz. Demais. E assim, e é um cara, e até fazendo um parênteses aqui, voltando ao Marcelo Paz, ele é um cara que ele não tem medo. Você vê, no jogo passado, ele brigou com as torcidas organizadas pelos papelão que elas fizeram na Neoquímica Arena. Então, assim, é um cara corajoso, além de tudo, e sempre pelo lado certo da coisa. Nunca pelo lado do interesse. Ele poderia muito bem ficar ali e colocar panos quentes, falar, não, torcida organizada, como tem muito presidente de clube com rabo preso com torcida organizada, mas ele foi lá, não, condenou as atitudes, e não tem, assim, sabe, não tem rabo preso com ninguém. Então eu acho isso muito legal do Marcelo Paz, e torço muito pelo Fortaleza, vou torcer muito pro Fortaleza ser campeão, trazer esse título tanto para a torcida do Fortaleza quanto para o Nordeste do Brasil. Então, assim, eu acho que vai ser algo histórico para o time do Fortaleza. Então, assim, a gente tem que exaltar demais o trabalho tanto de Marcelo Paz quanto do Juan Pablo Vojvoda. Que técnico absurdo. E assim, só uma reflexão, né? Tira o Vojvoda, pega os jogadores do Fortaleza e põe outra camisa de algum clube do Brasil. Vocês acham que é um time que brigaria como tá brigando o Fortaleza ali numa parte de cima da tabela do Brasileiro, estaria na final da Sul-Americana? Eu tenho certeza que na maioria dos clubes com outro técnico, esse mesmo elenco, talvez brigaria ali, estaria ali numa zona muito intermediária do Brasileirão e talvez até brigando para não cair. Então, para mim, o trabalho do Vojvoda é espetacular com o que ele tem nas mãos e é absurdo o trabalho que ele vem fazendo no Fortaleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais esse vídeo e não se esqueça de compartilhar o vídeo, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu!